William Figueiredo também já está aqui, presidente da Águas. Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou pedir aos senhores para que fechem os microfones, até para não ficar dando eco, não ficar dando retorno. Desejar um bom dia a todos. Estamos aí cumprindo a nossa rotina de reuniões ordinárias, de acordo com o nosso calendário estabelecido em janeiro. Vamos ver se a gente consegue manter essas pautas sempre em dia. Bom dia, Frederico, tudo bem? Pode ingressar aqui. Se a gente consegue manter as pautas. Pedir para a equipe passar previamente no nosso grupo, né, a pauta dessa nossa reunião de hoje. Hoje é uma reunião mais para debate de alguns temas internos mesmo. Um dos temas que a gente precisa colocar em pauta é a elaboração do nosso regimento interno. Aí tem outras questões também referente aí a essas questões de recomposição, de obras, de expansão de rede de esgoto da Águas, que tem repercutido bastante. Vamos fazer um bate-papo hoje aqui, expor mais ou menos o que está acontecendo, conversar aí com os senhores, pedir opiniões, orientações, também são funções e atribuições do nosso conselho, e também falar depois muito rapidamente sobre duas revisões que estão tramitando aqui na agência, apenas para conhecimento dos senhores mesmo, até porque futuramente vai ser objeto de pauta do nosso conselho, no que se refere a a avaliação desses pleitos aí das concessionárias, tanto de água e esgoto, quanto de transporte do nosso município. Antes de fazer a apresentação aqui, fiz um breve apanhado, uma breve apresentação sobre essas pautas. Eu vou passar a palavra aí, primeiramente, para a nossa diretora Rosidelma, depois para o nosso diretor Mário Milton, para que possam cumprimentá-los aí. Caso mais alguém queira fazer uso da palavra também, antes de iniciarmos a nossa reunião, fiquem à vontade. Rosidelma, fique à vontade para fazer os cumprimentos iniciais. Bom dia a todos e que tenhamos uma boa reunião e sigamos as orientações que se deve ter uma agência reguladora e um conselho participativo. Conselho este que a gente sempre trabalhou, a gente sempre teve as nossas contribuições em prol do saneamento e do transporte do Cuiabá. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia a todos, que tenhamos uma boa reunião, um bom trabalho a todos. Bom, vamos passar rapidamente aqui então para a nossa pauta, ver se a gente acelera, até por conta dos afazeres aí ordinários que todos nós temos durante o dia, mas vamos tratar dos assuntos aqui de uma maneira mais célere possível. Bom, trata-se da nossa segunda reunião ordinária do Conselho, né, de acordo, estamos seguindo as datas do calendário. A gente pautou sempre as últimas quartas-feiras de cada mês. A escolha da data de quarta-feira foi numa tentativa também de não conflitar com dias de sessões da Câmara, até porque existem representantes que são da Câmara Municipal. Então, a ideia também é que não haja esse tipo de conflito, né? O que já aconteceu algumas vezes, não por vontade, e aí acaba atrapalhando a possibilidade de participação dos representantes da Câmara. Nossa segunda reunião anual. A pauta, como eu já disse, primeiro ponto, atribuições do Conselho Regulatório, fazer uma breve explanação para os senhores sobre as atribuições, e depois também sobre a Constituição do Conselho, e depois passar algumas opiniões e para a gente debater sobre a elaboração do nosso regimento interno, até para vir para sanar alguns problemas que eventualmente a gente enfrenta aqui nas nossas deliberações, nas nossas decisões, naquilo que compete ao Conselho. Também trazer para os senhores, para esclarecimento, a questão que está bem em pauta aí na imprensa, sempre mencionada aí pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pela sociedade de uma maneira geral,
Até ontem saiu na imprensa uma convocação da Câmara para tratar das questões das obras de implementação, de expansão do nosso sistema de esgotamento sanitário, água também, no município, que tem causado transtornos e, enfim, e muitas críticas também. E falar rapidamente também sobre um pedido de revisão extraordinária que foi protocolado aqui pela Águas Cuiabá, que está em trâmite, ainda também em decorrência do período de pandemia, das decisões de pandemia, né, dos decretos de enfrentamento da pandemia, e também de uma revisão extraordinária do transporte, que a gente, inclusive, já analisou, chegou a publicar a tabela, gostaria de atualizá-los aí, mesmo de forma sucinta, do que está acontecendo, em que pé que está, para conhecimento dos nossos conselheiros. Falar muito rapidamente aqui sobre as características, de forma sucinta, obviamente, do nosso Conselho Regulatório, né? As características, elas estão previstas no artigo 7º da Lei Complementar 374 de 2015, que é o marco regulatório que criou a ARSEC, e com as alterações que foram introduzidas pela Lei Complementar 482, uma reforma que foi feita, foi inclusive nessa reforma que o Conselho, que houve a mudança de denominação do Conselho. Anteriormente se denominava Conselho Participativo, e a partir da Lei 482 passou-se a denominar de Conselho Regulatório, adjetivando de uma forma aí mais voltada para o exercício das funções do Conselho mesmo, na área de regulação. A lei traz o Conselho Regulatório como órgão superior de representação e participação da sociedade na ARSEC, dentro daquele modelo de participação direta via representante, né? A representatividade ela é indireta, ela é feita através de representantes da sociedade, que aí sim esses representantes atuam de forma direta na administração, na tomada de decisões, na gestão da agência reguladora. O nosso conselheiro é formado por 25 representantes da sociedade civil, com direito a voto, e pelos 3 diretores da ARSEC. Os diretores participam, quem preside os trabalhos é o diretor-presidente da agência. Na ausência do diretor-presidente, isso aí foi uma alteração trazida pela Lei 482 também, substitui o diretor de fiscalização, e na ausência também do diretor de fiscalização, substitui o diretor ouvidor. E o diretor que está presidindo a sessão, ele só vota em caso de empate, só para fins de voto de desempate mesmo. Os mandatos dos conselheiros são de 4 anos, eles são nomeados por ato do Poder Executivo, do prefeito, no caso decreto, e são indicados pelas entidades de classe, também pelo Poder Legislativo, no que lhe compete, e pelo Poder Executivo também nas vagas que lhe competem. Bom, aí, dentre as atribuições do Conselho, estão listadas lá no artigo 8º da Lei 374, conhecer as resoluções internas do município de Cuiabá e das relativas à prestação de serviço público regulado de abastecimento de água, resíduo sólido, transporte coletivo, iluminação pública e outros serviços que vierem para a agência. Aqui nada mais é do que também a obrigação da gente trazer para as nossas reuniões os esclarecimentos necessários sobre toda a matéria normativa atinente à regulação no nosso município. Não só aquilo que é regulamentado pela agência, mas eventualmente aquilo que possa vir a ser regulamentado no âmbito municipal. Então, deve ser levado a conhecimento dos senhores, né, para o exercício das suas atribuições representativas no nosso conselho. Aconselhar quanto às atividades de regulação desenvolvidas pelo município de Cuiabá. Então, senhores, também a partir desse conhecimento que é trazido, tanto com relação às nossas normas, quanto em relação às demais normas regulamentares do município, voltados aos serviços públicos delegados, os senhores têm plena autonomia para debater, fazer aconselhamentos, encaminhar esses aconselhamentos, seja para a diretoria da agência, seja para a prefeitura, seja para a Câmara, enfim, são atribuições que os senhores têm no exercício da representação perante o Conselho. Apreciar os relatórios anuais da diretoria executiva. Esses relatórios podem ser tanto atinentes aos relatórios de fiscalização, de acompanhamento de indicadores das empresas prestadoras de serviços, quanto a eventuais outros relatórios apresentados pela agência, né, pesquisas que são submetidas,
e eventuais outros relatórios que a diretoria venha elaborar durante o ano são necessariamente submetidos à apreciação do nosso Conselho Regulatório. Conhecimento do valor das tarifas, contraprestações e serviços públicos relativos aos serviços regulamentados pela agência, água, esgoto, transporte, hoje, resíduo da construção civil, que a gente está regulando, e, eventualmente, futuramente, iluminação pública e resíduo sólido, de uma maneira geral também, se vier a ser trazido para a agência, serão levados. Aqui, basicamente, são aqueles nossos procedimentos de reajustes, revisões, que nos ocupam, na maior parte do tempo, nos nossos trabalhos. Examinar críticas, denúncias, sugestões feitas pelos usuários e, com base nessas informações, fazer proposições à diretoria executiva. Eventualmente, a nossa diretoria, nosso diretor-ouvidor pode estar trazendo um apanhado dessas críticas, denúncias, ou os senhores mesmos tomarem conhecimento de reclamações. Às vezes, algum conhecido pode, sabendo que os senhores são conselheiros aqui do nosso Conselho Regulatório, pode fazer denúncias, críticas. Então, os senhores têm toda a liberdade para trazer isso, colocar em pauta e debater e fazer os encaminhamentos que bem entenderem. Solicitação, requerimento de informações relativas a decisões da diretoria executiva, sempre tudo aquilo que for tratado em matéria, de forma conjunta pela diretoria executiva da agência, em matéria administrativa, em matéria de gestão mesmo da agência, questões normativas. Os senhores têm plena competência para requerer as informações daquilo que foi feito, fundamentação, e trazer isso também para o debate, apreciação dentro do nosso conselho. Na verdade, é salutar que até mesmo nós, enquanto diretoria, os diretores, eventualmente naquilo que seja de interesse social, traga também para conhecimento dos senhores como pauta nas reuniões da nossa diretoria, do nosso Conselho Regulatório. Produzir anualmente, quando oportuno, apreciações e críticas sobre a atuação da ARSEC, encaminhando à diretoria executiva e ao prefeito municipal. Isso aqui é algo interessante de ser regulamentado, a forma como isso pode ser feito, e os senhores têm um peso social muito grande diante da representação que os senhores têm, né? E é algo que nós não temos feito, né, esses relatórios anuais vindo do Conselho, mas é algo muito interessante, até para que se possa debater aquilo que foi feito, aquilo que é digno de crítica, aquilo que é digno de elogio, aquilo que pode ser realizado pela agência, aquilo que pode ser melhorado. E eu acredito também que esses relatórios podem conter, inclusive, sugestões para disciplina, não só no âmbito da agência, mas também disciplina no âmbito legislativo municipal, regulamentação por parte do Poder Executivo via decreto. Então, é uma gama bem grande de relatórios que podem ser produzidos pelo nosso Conselho, sempre, acredito eu, com um peso muito grande em razão da representatividade que possui, e certamente seria uma grande contribuição para a regulação, né, municipal, e também para a população, de uma maneira em geral, para que seja considerado aquilo que é extraído e apreciado dentro do nosso Conselho. Tornar acessível ao público em geral seus atos e manifestações. Isso aqui, de certa forma, a gente já faz, que é a publicidade que nós damos às nossas decisões, né? É algo também que é bem interessante a gente regulamentar. Aí, por fim, o Conselho anterior, Conselho Participativo, hoje representativo, hoje Conselho Regulatório, desculpa, exercerá suas competências em caráter consultivo. Isso aqui no saneamento e nas demais áreas, tá, gente? Está previsto na nossa lei, à exceção do transporte, da tarifa do transporte, que, em razão da lei orgânica do município, a decisão dos senhores ela é deliberativa e não meramente consultiva. É de forma a auxiliar a diretoria executiva e, quando se fizer necessário, ou seja, os senhores são nossos consultores, aquilo que é submetido à apreciação dos senhores e decidido, sempre tem uma influência muito grande na hora da decisão da diretoria executiva colegiada. O Conselho Participativo decidirá por maioria simples dos presentes, cabendo a cada membro, e quando for o caso, o voto de desempate do presidente.
também é algo que merece ser tratado no regimento interno do Conselho. Nós não temos previsão em lei de um quórum mínimo para que sejam instaurados os trabalhos. Me parece que seria possível, seria interessante a gente debater isso num regulamento interno, né, um quórum mínimo. Mas, enfim, de toda forma, todas as decisões do Conselho são tomadas por maioria simples, ou seja, maioria dos presentes, e desempate apenas de quem preside a sessão, em caso de empate. E aí, por fim, o regimento interno do Conselho Participativo disporá sobre seu funcionamento. A ideia do regimento interno é só a gente aprofundar um pouco mais essas diretrizes que já são trazidas na Lei 374/2015, com as alterações posteriores que foram feitas. Bom, a minha sugestão, senhores, que eu submeto aos senhores para análise, seria para que a gente possa desenvolver esse regimento interno, agora que a gente está com um pouco mais de fôlego, a gente só vinha se reunindo para tratar de tarifas, seria a elaboração desse regimento pela equipe jurídica da Arsec num prazo de 60 dias, ou seja, sem ser na reunião de março, na reunião de abril, já apresentar esse esboço, né, de regimento interno. Aí, nessa reunião, nós indicaríamos um relator, que poderia se apresentar voluntariamente ou ser sorteado, caso não apareça, ninguém queira ser voluntário, ou se tiver mais de um voluntário, a gente também sorteia entre aqueles que se dispuserem a ser relator. E, por fim, nomeado o relator, 30 dias depois, prazo de 90 dias de conclusão, a gente colocar em votação o regimento interno. A minha sugestão, assim, além da gente disciplinar especificamente esses princípios do nosso conselho, eu acho que seria bom a gente poderia disciplinar de uma forma mais clara a questão de pedido de vista dos trabalhos, a questão de votação ser aberta ou ser fechada. Eu acho que muitos aqui já participaram de alguns momentos tensos de votação de reajuste, e eu acredito que isso possa ser definido no regimento interno, quando a votação vai ser votação sigilosa e quando vai ser votação aberta, né? Fica, obviamente, a critério dos senhores definirem isso, né, no regimento, até porque em algumas situações já houve casos aqui de exposição. Nós sabemos que os senhores participam de bom grado, não há nenhum tipo de remuneração na participação dos senhores aqui, e, eventualmente, já teve situações da imagem dos conselheiros serem expostas aí de forma injusta por conta de uma decisão séria que foi tomada, e aí alguns se aproveitarem da votação ter sido aberta para expor os conselheiros a críticas populistas aí, de momento, de uma maneira muito constrangedora, na minha visão. Mas é só uma ideia mesmo que eu estou colocando, para que a gente possa regulamentar isso, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, tiver alguma ideia, eu vou abrir a palavra aí para a gente estar falando sobre esse tema. Alex, bom dia, Nelson. Ô, Nelson, bom dia, tudo bem? Eu acho que está no caminho certo, e eu vejo que a necessidade desse regimento ela é bastante significativa, nós estamos precisando dele. Então, a minha proposta é reduzir esses prazos aí, de 60 para 30 e de 90 para 60. Ok. Mais alguma consideração? Tudo bem, então, gente. Bom, Nelson, eu acho que assim, eu coloquei 60 dias para a gente poder amadurecer um pouquinho mais até internamente. Vamos colocar, então, 30 dias, vamos tentar trazer isso para a próxima sessão. Se, por acaso, a minha equipe aqui tiver dificuldade, por conta do trabalho mesmo interno, a gente justifica, mas vamos tentar trazer na próxima, então, já na próxima reunião. Alex. Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo. Eu acho que o sigilo nas votações, principalmente de reajuste, eu acho que é importante a gente ter. Também acho. Também acho. Igual você comentou... Nada impede que esse tipo de votação seja sigiloso, só dê o resultado. A gente só precisa garantir no regimento que seja feito de uma forma transparente,
que não dê margem a questionamentos de fraude nem nada, mas... Eu fui vítima de uma votação dessa, inclusive quase fui apedrejado na rua por causa disso, por causa de vereadores. Eu lembro disso. Foi o exemplo que eu dei, não citei nada, mas já que você está falando, eu lembro muito bem dessa votação. Aquilo ali foi uma exploração desleal de um trabalho sério que vinha sendo feito pelo nosso conselho, e eu achei extremamente injusto aquilo naquela época. Foi uma forma bem desleal mesmo, uma forma baixa de fazer política, né, com quem está participando, com quem está tomando decisão séria. E eu acho que nada impede que, nesses casos, a votação seja secreta, só dá o resultado final, a gente grava, garantindo aí a segurança dessa votação, e aí ninguém mais fica exposto a esse tipo de situação, porque não vai saber quem votou contra, a favor, né? Eu acho que a questão do voto secreto, eu acho que é fundamental a gente ter, até para, porque assim, igual agora nós votamos pelo aumento pelo reajuste da água, 11%. Daqui a pouco aparece um vereador desse de novo, filma, fulano votou a favor, porque ninguém entende que as coisas aumentam, que tudo tem custo, que a despesa é para todo mundo, ninguém entende. Então, eu acho que seria importante. Não entendem e, principalmente, não informam as consequências de não se dar um reajuste, a consequência de não fazer uma revisão, né? Porque aí ninguém fala assim, olha, mas se a gente não fizer, vai parar, vai secar os investimentos que precisam ser feitos. Aí ninguém fala assim, ó, sem investimento não tem saneamento, não tem impacto positivo no meio ambiente, não tem impacto positivo na saúde, né? Isso aí ninguém fala. Aí você fala assim, não pode aumentar o preço porque é conveniente, é popular, ai que legal, o cara tá brigando para manter o preço. Já estavam fazendo política semana passada já, inclusive na Centro-América. De novo, doendo no bolso do consumidor. Aí eu não entendo essas pessoas que... Irresponsabilidade, né? Pois é. Tem bastante gente assim. Alex. Sim, Nelson. Eu tenho uma situação que eu vou ter que ver como é que fica, porque eu tenho uma representação classista. Eu estou representando aqui uma entidade, né? E uma vez eu fazendo isso, o meu voto tem que ser em conformidade com aquilo que o conselho da entidade define. Eu não tomo uma decisão pessoal quando tem que votar aqui. E para isso eu não consigo guardar o sigilo do meu voto. Não, mas eu acho que você pode declarar publicamente, se você quiser depois. Aí fica a critério de cada um. E também a gente define antes, eu acho que seria legal para colocar na norma, que a gente tem de ideia, é que o próprio conselho defina antes se a votação vai ser por maioria, se a votação vai ser aberta ou sigilosa. Né? Okay. Sempre antes da votação, coloca em pauta e, obviamente, que não tem nenhum problema quem quiser declarar seu voto publicamente. Vejo... Pode ser na sessão, pode ser depois ao público. Não, mas aí você... O que eu estou vendo, estou preocupado aí com o caso que o Cláudio está colocando, é que se você deixar essa brecha, então todos declaram o voto publicamente depois. O voto é secreto, mas todo mundo declara. Citando o exemplo, Cláudio, só o Cláudio que não. E você sabe o resultado da votação. Tem essa... Você perde isso. Então, eu acho que no regimento, né, teria que se estudar uma forma, né, de que eu posso declarar o meu voto no ambiente da minha entidade. Eu não posso ir para a imprensa falar qual foi meu voto. Vamos pensar nisso, então. Pensa nisso, porque senão você perde o sigilo. Na verdade, sempre que tiver, já tem que tomar cuidado para não declarar a unanimidade, né? Porque sempre que for unânime, todo mundo vai saber o resultado da votação, como é que votaram. Aí você pode declarar parte só, a maioria, né? Já votou e não declara todo mundo. O Tribunal de Júri já funciona assim. E a gente vamos pensar num negócio legal, a gente apresenta para os senhores e a gente analisa e põe em votação, tá bom? Ok. Tá ótimo então, gente. Mais nenhuma consideração? Eu já passo para a próxima pauta. Vamos lá, então. Bom, uma questão que tem aparecido bastante na mídia, é um problema que nós vemos enfrentando aí,
são as questões das obras, né? A gente está passando por um processo muito acelerado de expansão, principalmente de rede coletora de esgoto, todo o sistema de esgotamento sanitário. Mas o que incomoda mesmo são as obras de expansão de rede coletora de esgoto. Tem incomodado também algumas obras de abastecimento de água, mas o pesado mesmo nos últimos anos foi a expansão de rede coletora de esgoto. E aí muitas críticas porque com relação aos cortes que são feitos, depois os problemas de obra que acontecem, o recalque, buraco, reclamação de informação de obra também, de tramitar garagem, reclamação de demora, muitas vezes, em consertar a obra que apresentou problema, reclamação de que faz asfalto novo, 5 dias depois vai lá a água, tem até meme aí na internet, o prefeito não pode fazer asfalto novo, que a água escorre lá para cortar, diz que fica esperando para poder cortar na sequência, né? E a ideia aqui é trazer para os senhores um panorama do que está sendo debatido com relação a isso. Depois eu vou passar a palavra ao presidente da Águas Cuiabá, o William, para que ele também possa se manifestar, a quem quiser falar. Mas a agência se preocupa muito com isso, vem acompanhando. No ano passado foram feitos 2 planos de ação para que se pudesse fazer levantamento, recuperação. No último plano de ação, que aconteceu lá em outubro, a Águas, inclusive, se comprometeu a aumentar a equipe especificamente para isso, fez contratação de funcionários, colaboradores, para poder trabalhar nesse diagnóstico e também nos reparos dessas obras que apresentaram problemas, melhoria de comunicação com a sociedade com relação a isso. A gente vem buscando aí soluções, né? Tem uma cobrança muito grande do nosso secretário de obras, também vice-prefeito José Roberto Estopa com relação a isso, porque há uma cobrança muito grande na secretaria dele. A população, de uma maneira geral, confunde o que é buraco do município, o que é buraco da Águas Cuiabá, o que é buraco de empreendimento privado, né? E tem uma cobrança muito grande com relação a isso. Por fim, mesmo depois desses planos de ação, houve aí, lá em 1º de dezembro de 2021, um decreto do prefeito regulamentando isso, tentando dar uma solução para esse problema, uma resposta também para esse problema das obras de implantação, de expansão do saneamento da cidade, em que ele determinou a suspensão de novas obras de rede de esgoto por um prazo de 90 dias, tá? Apenas aonde já tinha rede asfáltica. Essa suspensão não se aplica onde não tem rua asfaltada ainda. Pelo contrário, mandou priorizar onde não haja asfalto. Isso gera uma redução de custo, uma redução de incômodo, de impacto de uma maneira geral, né? Então, priorizar nesse período onde não tem asfalto. Durante esse período, a concessionária deveria fazer os levantamentos, diagnósticos, prognósticos e priorizar os reparos dessas obras. Houve aí reuniões conjuntas da concessionária com a Secretaria de Obras, com a agência, a Arsec. Nas reuniões preliminares que foram realizadas, tanto na Secretaria de Obras quanto na sede da Águas Cuiabá, ficou definido reuniões semanais, com acompanhamento semanal, com acompanhamento de fiscais, tanto da Secretaria de Obras quanto da Arsec, dos levantamentos dos pontos críticos, das obras que precisavam de reparo, dessas repavimentações asfálticas, recalque, buracos, enfim, tudo decorrente dessas obras. Ficou estipulado que o trabalho deveria ser precedido desses relatórios técnicos, apresentação de plano de ação, o que vem sendo feito aí semanalmente dentro desse escopo que foi combinado no início dos trabalhos. Ficou estipulado a priorização de rede de esgoto nas ruas não asfaltadas, ressaltando que Cuiabá está com um projeto aí, conseguiu um financiamento do BNDES, acho que de mais de 100 milhões de reais, são mais de 20 bairros aí que serão beneficiados com o asfaltamento. E já nesse projeto de financiamento, a Águas participou, né, porque uma das condições para que seja liberado esse financiamento
é que já exista rede de água pluvial, rede de esgoto, tudo feito com antecedência ao asfalto, só nessa situação que é liberada o financiamento para que haja o asfaltamento. Então, como tem já esse projeto e vai ter uma expansão muito grande de asfalto na capital em razão desse financiamento do BNDES, isso já vinha sendo tratado, já tinha planejamento para isso, e o planejamento para esse ano e para o ano que vem é que se priorize as redes coletoras de esgoto aonde vai acontecer esse asfaltamento, ou seja, que haja um trabalho conjunto aí prévio da concessionária implantando essas redes e posteriormente sendo feita a rede, sendo feito o asfalto pelo município, como determina a lei federal, como determina a lei municipal e como determina também as condições de financiamento do contrato do BNDES, tá? E também, por fim, o decreto determinou a apresentação de um relatório final lá no dia 1º de março de 2022. Relatório esse que a gente vai trazer para o Conselho também, depois de aprontado na próxima reunião, Conselho Ordinário, a gente traz esse relatório para conhecimento dos senhores, torna disponível esse relatório, daquilo que foi levantado, daquilo que foi diagnosticado, para a gente aprender com isso, usar isso também nas obras futuras, e também os reparos que foram feitos, tá? Bom, basicamente, com relação a esse problema é isso, a gente realmente vem recebendo, a nossa ouvidoria vem recebendo muitas reclamações, né, de obras, algumas coisas são relacionadas às obras da Águas Cuiabá, outras reclamações são decorrentes de galeria de drenagem, né, águas pluviais, que não tem relação direta com a concessionária, outras são buracos de empreendimento, outras são buracos do município, tem de tudo. Esse período de chuva agravou muito mais, tem chovido mais que o esperado, e também agravou mais do que se esperava esse problema de buracos na pavimentação do município. E a gente vem estudando, vem trabalhando em conjunto com o município, em conjunto com a Águas, para que a gente consiga sanar da melhor maneira possível esses inconvenientes de obras. Tem aí um projeto já anunciado pelo prefeito, pelo vice-prefeito, de uma legislação específica para disciplinar melhor como é que deve ser feitas essas obras, tanto a parte técnica quanto a parte de comunicação, recebimento dessas obras pelo município também, tem fase de elaboração. Então, certamente, feito isso, também vai ser trazido para o Conselho, para conhecimento. E a gente vai tentar, aí, ainda esse ano, dar uma resposta e melhorar esse serviço para ver se a gente consegue diminuir as reclamações que, na maioria das vezes, são reclamações justas. É um direito do cidadão reclamar, sim, né? E sempre buscar o melhor atendimento público quando se trata de obras e dinheiro e investimento público. Eu vou passar a palavra para o William, não sei se o William vai querer se manifestar especificamente, esclarecer melhor também a visão dele sobre isso, e depois eu passo para os senhores aí para as considerações individuais. William. Bom, Alex, posso botar uma apresentação rápida aqui? Pode, fica à vontade, eu vou tirar a minha aqui, peraí. À vontade, William. Tá bom. Lembra como é que coloca? Uma janela. Tá aparecendo a apresentação aí? Tá aparecendo. Está sim, William, perfeito. Está sim. Vamos lá, então. Eu acho que o Alex colocou, né, vários pontos aí, realmente são pontos relevantes. A gente tem essa particularidade, né, de Cuiabá, ele realmente tem um período seco, né, como todos vocês sabem, depois um período chuvoso muito intenso, e a gente tem as nossas obras para fazer,
né, que ele é um cronograma muito apertado, a gente tem muito investimento para fazer, e muito passa também por implantação de rede de esgoto. Aqui ele mostra, né, deixa eu voltar aqui, está passando sozinho. Aqui ele mostra aqui uma obra de CAPEX, né, de investimento de obra linear, onde nós temos que recortar a rua como um todo na longitudinal, e em frente a cada residência a gente tem que deixar uma ligação na calçada, né? Então são obras aí, a gente está falando de mais de 500 quilômetros de rede que a gente já implantou em Cuiabá, em 100 bairros da cidade, né? Então você pega bairros que tem drenagem, pega bairro que não tem drenagem, enfim, tem bastante coisa para fazer, muito investimento para fazer, e o principal investimento ele é a rede coletora de esgoto. Não tem outra forma de fazer, a não ser que você tenha que cortar o pavimento, implantar a rede, colocar o posto de visita e também as ligações. Do lado direito aqui a gente tem o OPEX, né, que é aquele serviço do dia a dia, onde tem reparo de rede de água, reparo de rede de esgoto, onde é esse quadradinho menor, onde a gente acaba fazendo a manutenção da rede e depois a gente faz a recomposição. Quando a gente fala no período chuvoso, a gente tem um agravante aí que ele acaba, né, realmente levando muita água para dentro da vala escavada, porque naturalmente ela acaba se tornando quase que um caminho preferencial. E a gente está trabalhando em técnicas, buscando tudo aquilo que é possível dentro do ponto de vista de engenharia, para que a gente consiga selar essa vala e fazer com que ela não se torne um caminho preferencial. Com isso, o que a gente vem trabalhando fortemente, né? Primeiro, em treinamento, né? Treinando as equipes, achando as melhores práticas, para que a gente possa estar todo mundo alinhado e que a gente consiga aplicar aquilo que a engenharia tem de melhor. Então, como que eu faço um reparo de OPEX, né? O reparo da manutenção? Como que eu faço um reparo? Como que eu faço a troca de solo de uma rede linear, né? Então, tudo isso a gente vem debatendo e falando muito com as nossas equipes, trazendo até consultor externo também para que a gente consiga achar as melhores práticas da engenharia. Aqui também a gente tem uma demonstração aqui de verificação de compactação de solo, para verificar, né, qual o teor de umidade que ele tem, para verificar qual o grau de compactação, para que a gente consiga cada vez estar evoluindo na parte de recomposição do solo. Outro ponto importante também é a jazida, né? Qual jazida que a gente está pegando o material, qual a qualidade daquele material da jazida, qual o teor de umidade, né? Qual o agregado também que a gente está utilizando para fazer a base, né, daquele pavimento. Então, a gente vem estudando tudo que tem de jazida em Cuiabá, para a gente achar as melhores jazidas que tem aqui, para que a gente possa utilizar o melhor material possível da região de Cuiabá, para que a gente não tenha problemas de recalque. Além disso, agora a gente está trabalhando num estabilizante de solo, que chama Oxinix, onde a gente vai misturar, ele até mostra ali uma mistura, como se fosse parecido com a cal. Você pega aquele solo e você coloca esse estabilizante de solo, volta para a vala, compacta ele, esse estabilizante ele forma como se fosse um solo cimento, né? Então, esse solo cimento, ele deixa o material, né, duro, estabilizado, e você acaba eliminando esse caminho preferencial que a vala do assentamento de rede de esgoto ele acaba formando, né? Então, a vala com estabilizante ele vai ser mais duro, mais resistente que o próprio solo ao lado. Além disso, para a parte do dia a dia operacional, como a gente tem muita chuva, a gente alugou um galpão e todo o material para fazer a troca lá do solo do operacional, que é o vazamento dia a dia, a partir dessa semana ele já está dentro de um galpão, porque mesmo a gente colocando um pátio aberto com lona, não estava sendo suficiente, né? O que a gente está fazendo a partir de agora? Colocando esse material dentro de um galpão, armazenando ele seco, para a hora que eu tiver que fazer a substituição do solo, eu consiga pegar esse material de um galpão fechado e levá-lo até o local onde eu tenho que fazer a troca de solo. Além disso, também muitos pontos da cidade, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Obras e a gente está ajudando a arrumar algumas bocas de lobo, ajudando a trocar alguma rede de drenagem, enfim,
porque quando a drenagem ela está com algum defeito, enfim, alguma fragilidade no ponto onde a gente está implantando a rede de esgoto, ela acaba influenciando na rede de esgoto. Deixa eu voltar aqui para a gente poder continuar a conversa. Então, era uma apresentação rápida aqui só para a gente falar de tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? Então, de nenhum momento a Águas Cuiabá ela está parada, a gente está o tempo inteiro buscando tecnologias, o que a gente consegue do ponto de vista de engenharia, para que a gente consiga tá melhorando as técnicas, né? Então, quando a gente fala de OPEX, é trocar todo o solo, não reaproveitar nada do solo, da parte operacional. Quando a gente fala em obra linear de rede de esgoto, a gente colocar o estabilizante de solo, fazer a compactação de camada em camada, para que a gente consiga realmente fazer com que esse solo não fuja dali. Né? Muitas vezes a gente compacta, faz a camada, troca o solo, coloca o pavimento, e esse material acaba fugindo da vala e acaba ocorrendo recalque. Então, a gente está trabalhando intensamente, a gente fala constantemente com a Secretaria de Obras, para a gente trabalhar em conjunto, achar as melhores práticas, enfim, para que a gente consiga resolver de vez a situação. Né? Quando a gente fala de recalque em forma geral, a gente implantou em Cuiabá mais de 500 quilômetros de rede. Né? O recalque ele ocorreu aí em 1%, 2% de tudo aquilo que a gente executou. E tudo aquilo que é de responsabilidade da Águas Cuiabá, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, estamos buscando tudo que é de possível que tem no mercado para que a gente consiga realmente achar uma técnica que funcione bem para Cuiabá. A melhor jazida, com o melhor material, com estabilizante do solo, com recomposição de solo em camadas de 30 em 30 centímetros, com uma aplicação de um BGS, com controle do CBUQ, para que a gente consiga resolver de vez esse problema de repavimentação. Os trabalhos eles não param, né? A gente não acabou de implantar a rede de esgoto ainda. Para esse ano, a gente está muito focado em trabalhar junto com o município, com a prefeitura, para que a gente consiga, nos bairros onde serão pavimentados, que hoje, como o Alex falou, são 19 bairros que foram feito um acordo com o BNDES, o financiamento, e a Águas Cuiabá vai entrar com a rede coletora de esgoto, vai deixar os ramais prontos, para que depois coloque também drenagem, e depois coloque o pavimento inteiro, né? Então, esse ano, grande parte do trabalho vai ser focado em a Águas Cuiabá entra com rede de esgoto, a prefeitura entra com drenagem, depois entra com a pavimentação completa, para que a gente consiga não ter que fazer o corte no pavimento. Né? Então, esses são alguns pontos. Eu fico aqui até aberto para a gente debater, discutir esse assunto, mas nós não estamos parados, estamos a todo momento trabalhando para achar formas de evoluir do ponto de vista de pavimentação. Cuiabá recebe o maior investimento do Brasil, né? O maior investimento atualmente do Brasil em saneamento básico, um investimento per capita altíssimo. Né? A gente construiu ETA, construiu ET, construiu estação de bombeamento, né? Levamos água para vários bairros onde não tinham água e a gente não pode estar sofrendo por pavimento, né? Eu acho que a gente tem que realmente equalizar, porque é um trabalho muito grande, é um investimento muito alto, é uma dedicação do time gigantesca para a gente deixar 1% aí de recalque de pavimento, está atrapalhando esse grande projeto que é o saneamento básico de Cuiabá. William, eu queria só, na sua apresentação aí, você falou do treinamento das equipes. Eu só queria lembrar que a grande maioria das obras elas são executadas por empreiteiras, são executadas por equipes internas da Água Cuiabá. E aí eu não vejo, você falou de controle de qualidade, controle de jazida, a gente sabe que é muito difícil controlar esse tipo de coisa com empreiteira, né? Então, só deixar claro aí para os demais participantes que não é o empregado da Águas Cuiabá o grande responsável por as obras, tá? As obras são executadas hoje por empresa terceirizada. São empreiteiras que estão prestando serviço. A gente sabe que o compromisso dessas empresas vamos dizer assim, pode deixar a desejar, né? É difícil mesmo de controlar, porque muita gente... eu fiquei temeroso, porque como você vai manter material seco para todas as empreiteiras? Né? Como você vai controlar o que cada servente de cada empreiteira está fazendo? Então, assim, o trabalho é grande. Assim, pelo que você colocou aí, você vai ter muita dificuldade ainda, viu? Se continuar só nessa linha aí, você só falou... Eu acho que
Só completando aí, aproveitando o seu gancho, quando a gente fala em OPEX, né, geralmente o OPEX ele é mão de obra interna, né? Então, a gente tem alguns recalques pontuais de OPEX, então é um trabalho que a gente tem que fazer de trocar todo o material e compactar ele em camadas, tanto operacional, tá, Eduardo? Para que a gente consiga resolver o OPEX, e o CAPEX ele é obra linear. A estratégia, digamos, a receita do bolo do OPEX e do CAPEX ele é um pouquinho diferente, né? O que a gente entende? Que o OPEX ele tem que estar, o material do OPEX, do dia a dia, do operacional, ele tem que estar num galpão, que ele não é um volume tão grande, para que eu possa pegar esse material seco, né? Porque hoje não adianta eu trocar o material da vala molhado, eu vou lá no meu pátio e pego outro material molhado, né? Então eu vou acabar tendo um problema. E para o CAPEX, que é obra linear, né? Independente se é o terceiro, se é o próprio, a responsabilidade é da Águas Cuiabá. A gente tem que fiscalizar, a gente tem que botar mais gente acompanhando, enfim. E para essas valas lineares, o que eu entendo que a grande solução é colocar um estabilizante solo. A gente colocar esse estabilizante misturado com o material para que a gente consiga recompor de uma forma que ele fique com uma dureza até maior do que o solo ao lado. Então, eu tenho que ter uma estratégia para o operacional do dia a dia, galera, e uma estratégia para aquilo que é obra linear de CAPEX, de investimento. Se é terceiro, se é próprio, a responsabilidade é nossa, a gente tem que ter uma estratégia para conseguir entregar para a população que ela quer. Ela não quer saber quem fez, ela quer saber do serviço bem executado, limpo, uma pintura de sinalização, né, refeita, refazer lombada, enfim, isso que a população quer. Ela quer um serviço de qualidade, não importa quem faça, é o que a gente vem trabalhando. Aí é justamente o que eu estava mostrando ali. Eu tenho que ter uma receita para o CAPEX, eu tenho que ter uma receita para o OPEX. E isso a gente vem trabalhando muito junto com o município, né, para que a gente consiga trabalhar junto e falar, ó, vamos testar isso aqui, vamos fazer dessa forma para ver como funciona. Porque, como a gente falou, Cuiabá, ele tem um período muito característico, que é o chuvoso e o seco. Né? Você faz a obra no seco, e no chuvoso ele vem aquele volume gigantesco de chuva, onde tem que estar muito bem consolidado o material, para que depois no período chuvoso não venha gerar recalque. Ô, William, do volume total de recursos aplicados nessas obras, quanto que é terceirizado e quanto que é próprio? Eu não tenho esse número, Nelson, mas geralmente como é que você faz? Aquilo que não é recorrente, né, que é temporário, você faz ele com mão de obra terceira. Aquilo que é recorrente, geralmente ele é com a mão de obra própria. Né? Então, se eu estou fazendo rede coletora de esgoto linear, eu contrato uma empresa para ela fazer aquela obra. Né? Aquilo que é recorrente, que é vazamento de rede, ele é mão de obra própria, porque eu botei isso até o final. Então, o volume maior é para a obra linear de recursos. Atualmente, ele é com obra linear. A partir do momento que eu não tenho investimento... Então, a maior parcela do volume é terceirizada. Oi? Então, a maior parcela do volume é terceirizada. Hoje, sim, quando eu estou falando de obra, ele é terceirizado. Nos seus contratos de terceirização, tem seguro? Tem seguro. Ele tem garantia de obra, né? Como qualquer outro contrato de engenharia, né? Garantia de 5 anos. E é isso exatamente o que a gente está refazendo, Nelson. Então, quando a gente contratou e ficou qualquer tipo de reparo por fazer, o empreiteiro tem que voltar lá e fazer. Exatamente aquele decreto que fala em 90 dias que a gente tem para arrumar, é o que a gente está cobrando os empreiteiros para eles voltarem e nos pontos e refazer cada ponto desse. E é o que a gente vai fazer. Se por um acaso o terceiro não realizou, não fez de alguma forma, a gente vai fazer por conta da Águas Cuiabá e vai cobrar ele judicialmente, enfim, da forma que determina a legislação. Por isso que eu estou perguntando se tem seguro. Porque se tem o seguro e ele não faz por qualquer motivo, e o principal dos motivos é a insolvência financeira, ele abandona no meio do caminho, ou então ele tenta, né, passar uma obra, como o Eugênio falou aí, que ele acaba não sendo com a qualidade que a água queria, que a Águas Cuiabá queria. E aí, cara, vai ficar, se você for para a justiça, você vai ficar enrolado aí com esse cara o resto da vida, com a justiça nossa. Se você tem um seguro, não, eu vou executar aqui, eu vou cobrar do seguro, acabou. Exatamente, Nelson. A gente não vai esperar, né, tramitar qualquer coisa na justiça, a gente vai resolver. Dependente, o empreiteiro contratei, eu vou acionar o seguro, dependente da forma que for, Nelson, a gente vai resolver. Isso é fato. A gente tem um prazo, a gente está correndo atrás para realmente refazer,
E aquilo que eu até falei, né, a gente fez 560 quilômetros, não tem recalque em tudo, não tem problema em tudo, eu tenho problema em 1%. Só que como o volume é alto, ele acaba impactando para a sociedade. A gente sabe que atrapalha, que interfere no dia a dia, mas eu estou falando aí de 1, 2% que deu problema, que é o que eu estou trabalhando agora, junto com toda a equipe da Águas Cuiabá, para poder solucionar. William, bom dia. Eu gostaria de falar como a fiscalização da agência reguladora. Tá? Eu acho, eu fico feliz que vocês estão mudando o procedimento, William, que vocês estão buscando alternativas, mas eu volto a repetir e umas coisas que a gente sempre falou, vem ao longo do tempo conversando e falando com vocês. É a fiscalização na obra. Não adianta esperar o problema acontecer para ter que voltar. Quando voltar, você vai ter um gasto muito maior. Né? Você tem que resolver o problema enquanto está ali sendo executado. Né? Alguns problemas de compactação estão acontecendo, sim. Não se está se compactando, nós já detectamos isso nas nossas fiscalizações. Né? Valas muito profundas sendo executadas sem as auxiliares, fazendo as ligações domiciliares. Então, são procedimentos técnicos que têm que ser perseguidos com mais afinco, porque a gente tem percebido muito. Eu reconheço que a agência reguladora ela tem seu limite na fiscalização. Reconheço. Só que, apesar de a gente ter um certo limite, a gente conseguiu fazer, ano passado, quase 1.000 vistorias. Isso é a semana inteira a gente correndo e a gente apontando os problemas das obras. Isso que está acontecendo agora, não foi que a agência não viu, nós vimos. E o William sabe que a gente viu todos esses problemas e nossos técnicos veio apontando, vem mostrando, e parece assim, desculpe o desabafo, mas parece assim, a agência viu, vai lá e corrige. A agência viu, vai lá e corrige. Entendeu? E não é só 1, 2%. Se você ver os nossos relatórios de fiscalização, em torno de 40%, 50% tinha problema de recalque ano passado. É recalque. Quando se fala recomposição de asfalto, não é a recomposição em si, mas é o reaterro da vala. Ora, isso nós temos relatos, nós percebemos, e nós temos relatos de moradores que vala foi compactada com pneu de caminhão. Então, igual o que o Eno falou, é legal isso que vocês estão fazendo, a operação que está sendo feita, bonito, lá aquele estoque de material, mas as terceirizadas de vocês não têm isso. Elas não têm isso. E não tem. Quem é que está fiscalizando isso de vocês? Qual é o técnico? Eu estou falando qual é o técnico, engenheiro com experiência que está lá, pé sujo, a bota suja de barro. Então, eu acho que vamos pôr a cabeça para pensar e vamos ser mais conscientes. Eu acho que a gente tem que ter isso. Vamos parar de mostrar fotografia e vamos ser mais realistas com o que está acontecendo em Cuiabá. Eu não quero que, quando vem esse problema dentro da concessionária, o problema vem para a agência reguladora. O problema vem, parece assim que a agência não está fiscalizando, parece assim que os nossos moradores não estão vendo, ninguém está falando. Não, nós estamos fazendo, está tudo bonito, nós estamos buscando aditivo, buscando consultoria externa, buscando isso, buscando aquilo, mas não está resolvendo. Então, vamos pôr o pé pôr a botinha lá no brejo, sujar o pé lá no chão. No dia a dia. Só complementando isso, o que a Rosidelma falou, eu acho que é bem por aí, porque eu tenho percebido que o problema é a fiscalização. Eu não consigo ver ninguém de fiscalização da Águas Cuiabá junto com as obras. Quer dizer, como você já vê compactação de todo tipo. E outra coisa, resserviço. Faz-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo serviço. Ora, gente, isso não é possível. Isso vai me desculpar, William, mas 1%, 2% não é a realidade do que está acontecendo na pavimentação da cidade.
Eu acho que esses índices estão equivocados. Para mim, é muito mais, porque não está tendo a fiscalização adequada e correta. Quer dizer, os empreiteiros estão pegando o serviço, fazendo, muitas vezes, não sei porque, por problema de prazo, sei lá o quê, mas que está fazendo o serviço de qualquer jeito. Abre a vala, bota a manilha, bota o tubo lá dentro e joga a terra e pavimenta e seja o que Deus quiser. Se der problema, volta lá e refaz 1, 2, 3, 4 vezes, como eu já vi. Fazendo o mesmo serviço mais de 3 vezes. Quer dizer, não é possível esse tipo de situação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que existe um decreto, botar o pé no freio, rever todo o procedimento e montar um novo procedimento de fiscalização, principalmente. E achar uma outra solução para os problemas que ficaram para trás. Porque, basicamente, o que tem que ser percebido é falta de fiscalização. O serviço está sendo feito de qualquer jeito. Você vai me desculpar a expressão, mas o que a gente tem sentido, o que a gente tem percebido, conversado com pessoas, é muito o que a gente tem colocado. Quer dizer, o cara abre a vala, põe o tubo, joga a terra e seja o que Deus quiser. Quando a coisa não é bem por aí. Eu acho que está faltando na Águas Cuiabá montar uma equipe correta, adequada, de que fique em cima dos empreiteiros para ver se a fiscalização, se a obra está sendo feita de acordo com o que foi planejado. Porque o que tem acontecido não é isso. O que tem acontecido é que os empreiteiros fazem a obra, aparentemente ninguém fiscaliza e seja o que Deus quiser. Eu acho que isso vai acabar sobrando para o cidadão, porque esse é um patrimônio municipal que daqui 2, 3, 4 anos começa a dar problema de novo, aí vem o município ter que resolver o problema. Quer dizer, então, eu acho que a coisa é um pouco mais complexa do que aparentemente está acontecendo. A gente tem que tomar uma decisão em obras que estão sendo feitas, que vão ser legados do município. Senão... Deixa eu só Tentando só complementar o que o Frederico colocou aí agora. Meu nome é Cesário. E, Frederico, eu acabei de conversar com o Cláudio, presidente do Sinduscom, e pedi para ele que se eu pudesse me manifestar, somando com você, que a gente tem uma preocupação que a manifestação de qualidade dos serviços executados, ela é visível. Eu acho que a gente está chovendo no molhado. Fato que nós estamos passando o período de chuva hoje, mas eu posso falar de serviço executado, por exemplo, no bairro Jardim Mariana, que foram feitos no período de seca. E hoje nós temos um afundamento ali atrás de Santa Rosa, ocorrendo em valas que ela tem a largura de 60 centímetros e o meio da vala tem mais de 5 centímetros de afundamento já. Isso ali, o asfalto ainda não saiu, porém, ali na área que estaciona está acontecendo. Então, se a gente verificar também que ao lado do Banho Bonifácia, teve um afundamento muito complexo, bueiro, tampa de PV sobressaltada, que depois está se cortando o concreto, chanfrando a ponta da tampa para diminuir o impacto. Isso não é serviço, até porque as empresas associadas ao nosso sindicato também são executores de serviços em loteamentos, quando elas os fazem, e a fiscalização em cima dessas construtoras para o recebimento desse serviço pela CAB é extremamente criteriosa. Se a CAB é criteriosa ao receber o serviço de terceiros, eu questiono por que ela não está sendo criteriosa para fazer os seus próprios serviços. E vou corroborar com o Frederico que isso gerará, daqui a um tempo, a necessidade de recapeamento dentro de alguns bairros, que vai se ocorrer através de serviços pagos com IPTU, não com quem deveria pagar, que é o serviço executado. Então, a CAB tem, sim, a Rosidelma sabe disso, ela tem equipe capacitada para fiscalizar isso, porque ela o faz quando as empresas vão fazer loteamento. Elas vão receber com um nível de critério extremamente saudável, tecnicamente, mas sem abrir possibilidade de voltar lá e recapear. Não, ela não recebe. Ela não recebe. A gente passa 6 meses, muitas vezes, para fazer um recebimento total de uma rede de 1.000 metros. E hoje a gente vê a CAB executar por toda a cidade um patrimônio que vai ficar público, uma hora vai ser repassado de volta ao poder público, a hora que essa concessão se acabar ou se renovar. Porém, o que mais é latente, ela está gerando um prejuízo para a cidade hoje.
não como patrimônio da cidade ainda, mas como um serviço executado em que nós temos veículos quebrando, estourando pneu, quebrando roda, pessoas com moto caindo em valas perigosamente. Nós estamos falando de coisas sérias. Então, William Figueiredo, que eu lhe conheço agora, eu escutei sua explanação, tecnicamente o que vocês estão fazendo procede, vocês têm capacidade, sim, de fazer isso com o serviço de vocês, porque vocês os fazem quando as empresas associadas ao nosso sindicato vão entregar loteamento para vocês, que vão passar a responsabilidade de uma rede para a CAB, uma estação de tratamento para a CAB, um posto de visita para a CAB. Então, eu acho que a gente está discutindo se a condição de execução tem capacidade de fiscalização, não cabe. Porém, tem uma sugestão que eu acho que a ARSEC tem que fazer. A Rosidelma falou que nós fizemos 1.000 vistorias. Se necessário for, nós temos que fazer 2.000. O que não pode é fechar valas do jeito que estão sendo fechadas. Essa é a colocação nossa aqui, nossa preocupação, nossa manifestação como colaboradores, não como cobradores, né? Quando somos cobrados, entendemos que a CAB o faz muito bem. Então, ela deve fazer da mesma forma para ela. Essa é a minha sugestão. Agradeço aí por tudo que foi falado, até só completando, né, para deixar bem claro aqui, a gente não está abrindo mais nada em rua pavimentada, a não ser que seja alguma coisa combinada, né, com agência, com cedente, enfim, a gente não está abrindo nada para resolver o passado, tá? Então, a gente parou de fazer qualquer tipo de abertura de vala em vias pavimentadas até a gente resolver aquilo que a gente tem de passivo. O que a gente está fazendo para esse ano é só trabalhando onde não tem pavimento, junto com a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, enquanto a gente não resolver, Frederico, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Cesário. Enquanto a gente não resolver, a gente não vai dar continuidade. A gente vai resolver primeiro aquilo que ficou para trás, para a gente poder dar continuidade com segurança e qualidade. A gente está aqui, eu estou aqui exatamente falando com vocês, enfim, e a gente sabe das dificuldades que teve, a gente sabe que tem pontos de melhoria, e a gente não está contente. A gente não mas, William, me assusta o seguinte, é que vocês, eu estou lá no bairro Jardim Mariana, por exemplo, hoje, vocês estão tirando asfalto da onde já houve um colapso, certo? O asfalto nitidamente colapsou. Mas nós temos evidência em toda a rede de que vai estar afundando, continua afundando. Vocês teriam que estar tirando toda a rede, não o tubo necessariamente, mas tirando a capa de todo lugar que já está abaulado, que já está cisalhado a emenda do asfalto, eu teria que estar tirando tudo aquilo. Se fosse uma empresa fazendo um empreendimento novo, uma rede dessa no empreendimento dela, a CAB não receberia. Ela fala, ó, esse asfalto vai colapsar. Se não colapsou agora, vai colapsar daqui a 6 meses. Então, eu não entendo assim. Eu estou fazendo o paliativo. Vocês estão corrigindo, sim. Tampa que ficaram elevadas, eu vi rebaixar, eu vi escarificar, buraco que já realmente afundou 30 centímetros, 40 centímetros, vocês estão recapeando. Mas eu estou falando de redes que estão com sinais de afundamento, mas a capa ainda está íntegra, mas ela afundou já. E eu penso que não está sendo feito. Eu não estou vendo fazer a recomposição completa da rede. Eu tenho trecho aqui no Jardim Mariana de 600 metros que afundou 7, 8 centímetros. Não é um buraco, mas será. Mas ele vai ser feito. Só um segundo. No local onde deu o recalque será feito. Eu até posso depois pegar teu telefone e a gente combina para ir lá nessa rua. Ok, vamos lá junto. Frederico, eu vou pedir só um favor para você, fechar o microfone que está dando eco. Acho que você está com o áudio aberto também. Só fechar o microfone, Frederico, por causa da gravação. Cesário, só falando, eu falei Obrigado. mas nós temos uma equipe pequena, mas a gente está sempre, nós temos uma programação semanal, né? Então, a gente está sempre vendo os problemas e indo, apontando para a concessionária, só que o volume está aumentando, que a nossa equipe não está dando conta, você entendeu? Então, tem que se resolver o problema, é o que você falou. Então, aí não faz, quando é feita o reparo, não é feito adequadamente, aí a agência volta lá, daqui a 3 semanas vem a reclamação de novo,
o Mário Milton, ele pode falar que a demanda na auditoria sobre reclamação de recomposição, na verdade eles falam recomposição de asfalto, mas não é recomposição de asfalto, é recalque da vala. Né? Realmente, enquanto você não, a demanda não é grande nesse sentido. Isso. Então, quer dizer, a agência ela tem que acompanhar a obra que está em andamento, que é onde não é asfaltada, e tem que voltar para refazer todo esse retrabalho, que na verdade está sendo um retrabalho para a agência reguladora também. Né? Então, eu acho que é um negócio que a gente tem que parar, que eu falei para você. Vamos colocar a nossa botinha lá no brejo e entender o que está acontecendo. É um problema com as empreiteiras, com as terceirizadas? É um problema de fiscalização? Nós temos que buscar uma solução para isso, porque, assim, eu vou ser sincera, eu acho assim que eu estou, vamos dizer, eu estou no final de mandato, eu estou ficando cansada de falar o óbvio, né? De vir e falar. Então, eu acho que, assim, de repente, é o momento da gente buscar a ajuda de todo mundo. Sensacional. O William convidou o Cesário e vamos trocar ideia mesmo. Né? Que do jeito que está, vai continuar o problema e nós temos meta contratual. Nós tínhamos para executar 100 quilômetros, 128 quilômetros de rede em 2021. Em 2022, nós temos 134. E aí, nós não vamos avançar esses 134? Nós vamos ficar refazendo os 128 aqui para trás? E aí, de quem que é a culpa de não executar daqui para frente? Né? Quando nós estamos fazendo uma revisão tarifária, né? Porque a revisão vem, não executou. Não executou porque o município fez um decreto. Mas o município fez um decreto porque não estava sendo executado com qualidade. Então, é isso que a gente tem que, né, parar, vamos legar uma força conjunta e vamos tentar resolver esse problema. Sim, Rosela, só colocando que o que me preocupa é que a recuperação daquilo que já entrou em colapso, em afundamento, em que está 30, 40 centímetros, um buraco mesmo, isso tem sido feito, não necessariamente tão rápido quanto se deve, porque é perigoso isso em vias públicas. Perimetral, nós temos tampa de PV altos. O que me assusta é que ninguém está se atentando que aquilo que não se colapsou está mal executado do mesmo jeito. E vai se colapsar daqui a 6 meses, daqui a um tempo em que ele for submetido a um tráfego mais intenso. Então, esse critério de reaterro de vala que exposto pelo William não está sendo utilizado, William. Não estão sendo utilizados nas redes. Eu quero que você pegue meu telefone, nós vamos ali atrás, a gente coloca uma régua. O cisalhamento no asfalto, no canal de escavação, já ocorreu. Ali está tendo infiltração de água e vai carregar material. Então, nós estamos discutindo tecnicamente aqui. Eu não estou discutindo jurídico, não estou discutindo metas, eu estou discutindo a execução das valas e a execução dos PVs estão deixando a desejar. Estão deixando a desejar e criando passivos perigosos para o usuário e perigosos para o patrimônio público. Eu só queria dar uma contribuição aí, pessoal. Nós, enquanto mão de obra dentro do saneamento, veio acompanhando a chegada das empreiteiras, viemos acompanhando a execução do serviço, a gente já percebia que tinha uma falha. Até porque, quando teve o processo de concessão do serviço de água e esgoto, contratou-se uma empresa que se dizia ser especializada no trabalho, né? Então, o município, agora não dou conta de tocar esse serviço, contratar uma empresa terceirizada que é especializada na execução, na prestação de serviço. E, de repente, a gente viu aí esse trabalho terceirizado, ok, porque não se tem mão de obra, quantidade, trouxe as empreiteiras. Mas as empreiteiras, e aí? Ela trouxe mão de obra especializada? Será que essa empreiteira ela é realmente a mais qualificada para estar prestando o serviço? São empresas que a gente nunca nem tinha visto falar. Eles estavam aqui em Cuiabá executando isso. Tá? Então, de repente, aí, uma sugestão, verificar, eu já tinha solicitado isso aqui uma vez, tá? Que era a revisão de os contratos da prestação de serviço. Aí acharam que não poderia, porque é uma empresa terceira, mas veja, você está prestando serviço para uma empresa que é concessionária do serviço público,
para a cidade de Cuiabá, eu acho que não tinha que ter segredo. Tinha que abrir a questão, tá? Porque concessionário do serviço público, a gente tinha que saber quem é essa empreiteira, ela realmente é do ramo, tá? Porque a gente fica aí, de repente, a Rosidela falou, a água, mas será? Com certeza, o Cesário está falando que acontecer. A técnica usada para fazer a então foi a mesma que para o demais, não teve nenhuma. Agora, sim, precisamos achar uma solução para continuar fazendo o serviço e não acontecer mais isso, né? Que é o problema do IVA, a grande problema que eu tenho para dizer. Então, a gente tem que ver, na minha opinião, os contratos, as empresas são especializadas, tá? Porque a mão de obra, a gente sabe que eles captaram aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, quem tinha especializado era só o Cuiabá. Tá? De repente, tinha gente trabalhando, executando outro, executando serviço, recomposição de fato. Então, assim, eu acho que a gente deu bola, e acho que todo lá para trás é falado, né? Perdemos uma oportunidade de isso lá no começo, né? Mas na época o William alegou que não era expert da empresa, ele era expert nisso, ele estava fazendo, e tinha por que buscar aí esses pontos. Mas eu acho que buscar, tá? A própria, eu não estou cobrando o William já fez a parte dele, estou cobrando a agência. Cadê? Vocês verificaram se as empresas eram especializadas aqui no Cuiabá? Porque a empresa concessionária foi contratada, ela era especializada, mas e o terceiro? Né? Essa aqui é a nossa angústia, né? E a gente está vendo realmente o recurso chegar, sendo investido, a gente tem que refazer muita coisa. O que o Cesário falou é verdade, vai acontecer mais. A gente já viu, a gente está no dia a dia disso. A gente sabe o que não acontece ali. Vai acontecer, é certo. Filtrando água, está baixando, não teve a compactação, não teve material adequado, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Eu só espero que a gente consiga resolver à frente isso. Meu desabafo, minha angústia, no saneamento de 20 anos da empresa. Tá? Percebe as coisas acontecendo, atenção, é mal interpretado às vezes, mas é para o bem de todos. Então, para trás, para isso, talvez o William esteja vendo hoje, né? Mas, ok, eu nesse caminho, tem que buscar resolver. Isso aí é só um desabafo. Ok, Delano. Bom, até pelo adiantado da hora, primeiramente aí agradecer a participação de todos aí que se manifestaram, os nossos diretores, a Rosidelma, de forma muito clara, o Mário Milton também com relação à ouvidoria, participação aí do Frederico, que sempre contribui aqui de uma maneira bem objetiva, bem clara. Cesário, que há tempos que a gente não se vê, né, Cesário? Podia aparecer qualquer hora para tomar um café com a gente. A gente teve muito embate lá no início, lá em 2015, 2016, né? Mas aguardamos você aí. Obrigado pelas considerações, sempre muito lúcidas. Cesário é um cara que conhece muito aí do saneamento, da regulação, empreendedor aqui no nosso município. E eu sempre, no início aqui, fazia parte do nosso conselho, né, Cesário? Era, na época, um dos membros. Espero tê-lo de volta aí, sempre muito bem-vindo para participar e se manifestar e ajudar a gente aí nessa construção. Tinha cumprimentado ainda a Camila, o Ledevino também, entrou depois aí Nicolau. Bom dia a todos aí. Bom, acho que foi muito importante, William, a gente trazer esse tipo de debate para a gente perceber como é que isso está repercutindo. Como eu disse, os nossos conselheiros, quem está participando aqui, eles acabam refletindo aquilo que a sociedade vê, pensa, e muitas vezes até de uma forma muito mais qualificada pela qualificação dos nossos conselheiros, né? Eu, particularmente, gostei muito da manifestação de todos aí, foram, né, bem pontuais. É bom para a gente ter esse termômetro daquilo que está acontecendo, né? A gente já debateu internamente, a gente já vem trabalhando desde o ano passado aí, toda a equipe da agência, né, a equipe técnica, a equipe jurídica, debatendo e buscando soluções junto com a concessionária, junto com a Secretaria de Obras, e realmente um dos pontos que a gente identificou de falha mesmo é o acompanhamento dessas obras que são realizadas pelas empresas terceirizadas. Como bem colocado pela Rose,
a gente não tem estrutura para acompanhar tudo isso, né, de forma ostensiva ali na vala. A gente acaba fiscalizando e buscando informações posteriores, né, o que é natural, inclusive, em fiscalização. Estamos tentando também melhorar, aprimorar, trazer tecnologia para que a gente possa ter uma fiscalização mais para e passo, mas o fato é que os problemas aconteceram, é inegável, e o principal é que a gente consiga, sim, identificar qual foi exatamente, onde está o ponto principal. Me parece que o ponto principal são as prestadoras terceirizadas e a falta de acompanhamento da concessionária com relação a essas obras, né? Depois que tapou, aí a gente tem que esperar dar problema mesmo, porque aí não tem o que fazer, é mais complicado. Mas, principalmente, aprender a arrumar e não deixar que isso ocorra daqui para frente. Porque, realmente, se por um lado, Cuiabá tem sido aí um case de sucesso, de desenvolvimento, de ampliação no saneamento, né? Muitos investimentos realmente foram feitos, isso é importantíssimo para a nossa capital, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de saúde, né? De qualidade de vida do cidadão, mas a gente não pode também permitir que uma falha na execução desse trabalho coloque em risco tudo aquilo que foi feito, que ainda deve ser feito, né? Ainda está por vir. Então a gente tem que ficar atento a isso, a gente tem que corrigir isso o quanto antes possível, né? Porque a obra tem garantia, a obra tem seguro, mas esse seguro não cobre, como eu já disse antes, a imagem das pessoas envolvidas, principalmente as pessoas públicas e políticas, né? E eles são muito cobrados com relação a isso. Eles são muito cobrados. E aí, quando tem esse apelo, esse clamor popular, eles se sentem pressionados a buscar uma solução o mais breve possível. E a gente tem que entender que a gente está inserido também nesse ambiente e também de forma técnica, de forma jurídica, mas não ignorar também esse contexto político, porque isso pesa, né? Tanto pesa que foi noticiado ontem a convocação do William para ir prestar esclarecimentos lá na Câmara. Então a gente tem que tomar cuidado nesse ambiente que a gente está inserido. Na maioria aqui somos técnicos, um ou outro tem representatividade política direta. Políticos somos todos, porque vivemos em sociedade, mas que tem aí um engajamento político mesmo, estricto senso, alguns aqui do nosso conselho. Mas a gente tem que saber que a gente está inserido, e isso também tem peso, e a gente tem que ter responsabilidade para manter esse projeto, para que ele se finalize, atentando para que não haja nenhum tipo de crítica maior aí que possa prejudicar esse projeto como um todo. Tá? Agradeço a todos aí pela participação, né, nesse tema. Acho que a gente pode voltar a debater isso nas próximas sessões. Presidente. Sim, pois não? Desculpa, eu queria fazer uma proposta para o Conselho. Fica à vontade, deliberar. Por tudo que eu escutei aqui, importantíssima a participação de todos, eu acho que, como foi colocado lá na primeira parte da nossa reunião, quais as responsabilidades do Conselho, o mínimo, no meu entendimento, é pedir a CAB, sem querer colocar o William aí na berlinda, William, que a CAB apresente uma radiografia, um censo de onde estão localizados esses problemas, qual é como é que eles vão resolver e quando vão resolver, e também apresente um plano, como funciona a área de fiscalização da Águas Cuiabá. Eu acho que nós, como conselho, nós temos que saber o que é que a Águas Cuiabá tem de projeto para essa área, quais são as determinações que ela segue, e aí sim a gente poder fazer uma crítica mais construtiva. Mas, no mínimo, o Conselho tem que pedir que a CAB se manifeste. Olha, nós fizemos um censo, tem 47 obras aqui que precisam ser refeitas, o prazo de execução vai ser esse, e daqui para frente o nosso plano de contingência para não acontecer de novo é esse aqui, ó. Nós vamos seguir essas diretrizes. Essa é a minha proposta. Excelente colocação, Nelson. E, coincidentemente... Alex, gostaria de fazer um... Deixa eu só responder para o Nelson aqui, Lidevino, a gente passa a palavra, tá? Só um segundinho, por favor. Nelson, muito bem feita a colocação, e, coincidentemente, isso está previsto no decreto que foi editado pelo prefeito.
Ou seja, no dia 1º de março, a concessionária vai apresentar esse diagnóstico, prognóstico, todo o relatório daquilo que foi levantado, feito, e aí, no início, eu já havia até sugerido que a gente trouxesse isso para a próxima reunião ordinária. Assim que recebermos, vai ser entregue na agência, na ARSEC, na Secretaria de Obras. Assim que recebermos, a gente disponibiliza, isso é público, a gente disponibiliza isso para o Conselho internamente, né? Para que aí sim seja feito debate. Eu acho que das solicitações que você fez, a única coisa que não vai estar nesse relatório, não tenho certeza, vai estar o diagnóstico, o prognóstico. Você falou mais alguma coisa que eu não, como é que eles não vão deixar isso acontecer de novo? Isso, o prognóstico. Enfim, acho que vai estar tudo ali. Se faltar alguma coisa, daí a gente adapta e traz isso sim, repassa para os conselheiros e depois a gente traz para o debate, até para que os senhores possam contribuir também. Como já visto aí, tem muita gente que é do setor e tem uma experiência e pode compartilhar e fazer as sugestões, fazer os encaminhamentos, né, para que a gente, eventualmente, até discipline isso internamente, se for necessário, pela agência. Ledevino, fica à vontade. Desculpa aí, é só para não perder o time de resposta aqui. Então, Alex, eu ouvi aí o desabafo da Rose e de outros. Eu acredito que a gente precisa de profissionalizar mais isso aí. Nós temos gente competente aí que pode contribuir com a gente. A exemplo aí do CREA, a exemplo do Sinduscom, a exemplo da CEMOB e de outros, por exemplo. E do que tange o transporte coletivo, eu posso ver com a categoria o que está mais afligindo com as questões das vias, né? Que está atrapalhando, e posso apresentar no conselho aí essas reclamações para que eles tomem a devida providência. Mas eu acho que o CREA, o Sinduscom e o CEMOB teria que atuar mais nisso aí. Parabenizar o William, está chegando, sabe que ninguém consegue dar um cavalo de pau aí numa carreta do dia para noite. Mas ele vai conseguir, que eu já vi que ele tem tato para mexer com povo, com gente, e está no caminho certo. Vamos trabalhar, seria essa a minha contribuição aí. Obrigado, Ledevino. Isso é muito importante também. Já te passo a palavra, William, só para fechar aqui a ideia. Peço aos senhores aí dentro da área de cada um que nos ajude também a divulgar a nossa ouvidoria para que essas reclamações possam chegar até a gente. Por incrível que pareça, as reclamações elas acabam chegando muito mais diretamente na prefeitura, no prefeito, no vice-prefeito, muitas vezes, do que na ouvidoria da agência. Eles estão lá com as reclamações e não chega até a gente para que a gente possa tomar as providências. Né? Ligar no nosso 0800, enfim, quem puder ajudar a divulgar a nossa ouvidoria, a gente foi até eleita aí recentemente no levantamento a ouvidoria mais efetiva do município, que consegue um maior número de soluções para aquilo que é trazido. A gente passa aí de 90%, na faixa de 97% de solução das demandas que são trazidas para a ouvidoria. E a ouvidoria também é um termômetro muito importante para a gente saber como é que está a qualidade da obra, como é que está a qualidade do serviço. Ela é um termômetro fantástico para a gente ter essa noção também e estar aí alinhando e balizando a nossa atuação. Achei fantástico, Ledevino, vocês aí que estão rodando o dia inteiro aí no município sabem como ninguém onde é que estão os problemas de pavimentação do município. Confesso que não tinha pensado nisso e vou te procurar depois aí, vocês, o pessoal do transporte, para ver, a gente ver se a gente consegue firmar uma parceria aí para ter esse tipo de informação, treinar os motoristas para fazer a reclamação, bater uma foto, georreferenciar, mandar para a gente. A gente tem aplicativo que serve para isso, está disponível pela ouvidoria, e seria uma contribuição fantástica. Na verdade, a ideia é todo mundo fiscalizar, né, gente? Todo mundo fiscalizando, todo mundo ajudando, todo mundo contribuindo, participando, para que a gente possa prestar um bom trabalho. William, passo a palavra para você. Obrigado mais uma vez a todos. Bom, Alex, só para a gente fechar esse assunto, né, primeiramente agradeço aqui pela contribuição de todos. Eu acho que a visão do conselho ajuda muito a companhia, a gente entender a percepção, entender onde a gente pode melhorar, né? Então, tudo que vocês trazem aqui é muito rico para nós, vocês são influenciadores, tem bastante conhecimento da cidade e nos ajuda muito daquilo que foi levantado.
tá? Tudo aquilo que foi levantado a gente anotou aqui, tomamos nota e estamos trabalhando intensamente, não vamos parar, a gente não vai deixar com que, né, um acabamento de pavimento estrague um investimento de R$1 bilhão em saneamento na capital, né? Então, agradeço muito, peço desculpas aqui para todos vocês pelo transtorno gerado pelo pavimento e a gente não vai sossegar enquanto a gente não resolver, tá? A gente vai trabalhar intensamente, a gente vai fazer tudo que for ao nosso alcance para a gente resolver esse problema. Não dá para, né, um pavimento, enfim, um acabamento de pavimento manchar aí R$1 bilhão de investimento, né, que a gente está quase realizando em Cuiabá. Tá? Agradeço pela contribuição e peço aqui mais uma vez desculpa pelo transtorno. Nós vamos resolver, estamos aqui para isso. A Águas Cuiabá, o Grupo Igual, é uma empresa comprometida, uma empresa séria. A gente vai resolver e vai virar essa página o mais breve possível, senhores. Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado, William. Senhores, até para manter aí a nossa ideia de, no máximo, 1 hora e meia estourando de reunião, eu vou deixar as outras 2 pautas para a próxima reunião. Na verdade, era só mais uma informação, não tem nada a ser deliberado. Eu posso até estar repassando essas informações do grupo também para os senhores tomarem conhecimento, né? Uma era a questão da revisão extraordinária da Águas, que ainda é atinente àqueles decretos da pandemia, só para colocá-los a par em que pé está. E a outra é do transporte também, que é uma demanda decorrente da queda de passageiros, também decorrente da pandemia, que a gente vem tratando aqui. Conseguimos, de comum acordo com as concessionárias, achar uma metodologia mais adequada, mas eu vou deixar esse tema, até para não estender muito o horário da reunião, para a nossa próxima reunião ordinária, ou eventualmente, se for necessário, marcar uma extraordinária. Agradeço a todos aí pela participação. Acho que foi muito produtivo hoje. A gente precisa ter mais reuniões em que a gente não fica distrito só à análise de reajuste, revisões. A gente precisa avançar no nosso conselho, na atuação, na forma de atuação do nosso conselho. Eu acho que, na minha opinião, é o melhor conselho de Cuiabá, disparado, pela representatividade, pela composição e pelo nível dos debates. E espero aí que a gente consiga ter tempo e desenvolver outros trabalhos que não fique só adstrito à matéria de revisão e reajuste tarifário. Agradeço a todos. Se alguém quiser aí falar mais alguma consideração... Eu gostaria, Alex... Já me despeço os senhores. Pois não, fique à vontade, Frederico. Ô Alex, é um assunto extra-pauta que eu gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais nele e talvez apresentasse um panorama de como que está. A minha preocupação maior é que, com esses investimentos que está tendo na rede de esgoto, principalmente, eu acho muito importante, e que é uma preocupação que eu tenho, é o número, o percentual de ligações que estão acontecendo na rede. Porque está tendo um transtorno na cidade, a gente acabou de debater sobre esse assunto, mas seria importante ter números para a gente saber, do total hoje, que já foi feito de rede, qual o percentual de ligação que já foi efetivamente feito na rede, porque faz-se a rede, mas não faz-se a ligação, a gente tem que achar uma maneira de resolver esse problema, que eu acho que é um problema que a gente tem que botar o dedo nessa ferida. Pauta importantíssima, concordo com você. A gente tem aí já previsto em lei federal, no novo marco regulatório, inclusive as responsabilidades, né, para esse trabalho de desenvolvimento. Vamos colocar na pauta, a gente tenta encaixar aí numa reunião ordinária, extraordinária. Vamos pedir essas informações para a concessionária, como é que está avançando nisso, qual que é o projeto para a gente avançar nisso da agência, do município, da agência, da concessionária, de todo mundo. Mas é uma pauta importantíssima, porque também é uma questão de lógica, né? A gente investe, põe à disposição, cobra, mas se as pessoas não se engajarem e não se ligarem a essa ideia, o resultado prático, que é o que a gente deseja mesmo, que é a questão ambiental e a questão de saúde, fica a desejar, né? Mas tem sim, vamos debater isso aqui no conselho, vamos colocar como pauta, Frederico. Agradeço mais uma vez essa sua colocação importantíssima. Já peço aqui para a minha equipe para que anote aí, para que a gente já enquadre numa próxima pauta extraordinária ou ordinária, para a gente debater isso e colocar isso, esses senhores, a par desse tema que é relevantíssimo. Alex. Sim, pois não, Cesário, nessa linha do Frederico, nós temos que lembrar a seguinte situação também.
essas ligações domiciliares que vocês estão debatendo aí, quando ela é executada pelo indivíduo, pelo usuário, ela também, e por mais que ela vá fazer uma conexão até a beira da calçada, há algumas conexões dessas que eu tenho visto, William, pessoas tendo que executar corte na calçada para conectar a um PV próximo da rua. Também posso, você falou que vai pegar meu telefone, eu posso tirar foto, mandar para você e ver qual que é a minha preocupação. Quando a gente tem uma ligação de água, da rede de água, até o hidrante, quem faz é a CAB. Ou seja, aquele ponto que rasga a calçada e coloca um hidrômetro, é a CAB. Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos ligações que têm calçadas aí de 5, 6 metros de largura. E o munícipe está fazendo essa conexão e também vai fazer serviço bem feito. Né? Então, a gente tem que pensar nisso como um ponto, não esperar isso acontecer, as calçadas ficarem todas estouradas, e aí a gente vai manifestar, pedimos para o município conectar. Ele conectou, mas na cabeça dele ele fez um grande serviço, um excelente serviço, mas está ali afundando. Eu posso virar fotos e mostrar locais que estão conectando, e essa responsabilidade está ficando, né, de rasgar a calçada até chegar a um ponto que está muito distante. Tem ponto que está assim, bem como o hidrômetro, bem colocado. A gente precisa entender qual que é a parte que é domiciliar, qual que é a parte que é a conexão. A SEMAD, por exemplo, a gente põe o cabo na ponta da casa. A travessia, toda a conexão, quem faz é a SEMAT. A SEMAT, desculpa, Energisa hoje, né? Cuiabano não esquece de SEMAT. Só fazer uma colocação, Cesar. A gente brigou tanto para tirar a CAB daqui. Pois é. Agora é Águas, pelo amor de Deus. Águas, Cuiabá. Todo mundo falou CAB o tempo todo. Foi uma briga, eu, Rosidelma, todo turno. Isso é trauma. Agora é Águas, por favor. A Rosidelma sabe, isso é trauma. Eu tô achando, viu, Cesar? O ranço ainda tá aí, viu? Mas coloco para vocês, assim, de coração, a minha manifestação e a solicitação, inclusive, eu liguei ao presidente, conversei com o Frederico antes, para que ele fizesse a sugestão, que a gente manifestasse essa preocupação e colocasse à disposição de vocês, inclusive, da ARSEC, como membros. Eu vou ver se o Cláudio quer meu retorno. Mas, como membro, a gente precisa entender que a gente tem que participar mais de forma contributiva. Veja só, não estou aqui. Eu sei que o William, tecnicamente, o que ele apresentou, perfeito, mas na hora da execução, se não tiver gente ali na ponta cobrando esse teor, vai virar um bagaço, é o que está virando. Né? Nós trabalhamos com uma mão de obra extremamente desqualificada. Nós, quando eu digo nós construtores do lado de cá, do lado de lá, qualquer lugar, construir nesse país não é fácil. A gente sabe que a mão de obra não. Então, eu já estou falando aqui de uma outra situação que o Frederico levantou, bem levantado, mas na hora que ele começar essa execução, se nós não tivermos critérios para informar a população, vai virar um outro pandemônio para a gente. Entendeu? E aí você vai acionar um cidadão que rasgou a calçada dele, fez lá de qualquer jeito, completou, vai virar um bagaço. Então, a gente precisa pensar, não sei, não tenho solução para isso, né? Estou à disposição aí, William, se quiser acompanhar 2, 3 bairros que eu sou esse motorista que você pediu aí, Alex. Eu ando olhando, falando, meu Deus. Eu conversei com o Cláudio falou para mim que ele desceu numa vala e falou, rapaz, quem que é o engenheiro dessa vala aqui? Vai afundar. E o cara falou, não, vai ficar bom. Ele entrou no carro e falou, vou embora. E o Cláudio conversando comigo, falei, Cláudio, a gente tem uma mania de técnica, a gente anda com os olhos críticos, mas não tem nenhum trauma aqui, William, fica tranquilo. A Águas Cuiabá tem um serviço aí a sendo executado. A minha preocupação é que a gente sabe que a coisa enterrada, ela fica lá. Ela só vai eclodir quando o problema quando a merda estiver lá em cima mesmo, né? Infelizmente. Mas estou aqui só como um cidadão, não como um membro do conselho. Vou colocar à minha disposição para o Cláudio, se o Sinduscom precisar da gente participar mais ativo, solicitar para encaminhar meu nome, estou à disposição, mas estou à disposição como cidadão, como o Alex colocou. Participei aí do começo desse processo traumático mesmo, não foi fácil, Rosidelma. Nós envelhecemos muito com a CAB, né? E perdemos uma oportunidade grande de avançar. Não podemos fazer isso agora
com a Águas Cuiabá. Cesário, mais uma vez, obrigado aí pela contribuição. Acho que é um ponto importante, né? Não é fácil a gente achar, equalizar, mas assim, a Águas Cuiabá está à disposição para trabalhar. A gente tem debatido muito tanto com o cedente, a agência, de buscar formas, né? Porque a gente deixa ali a ligação na calçada, como que o cliente ele se conecta, como que ele separa a drenagem pluvial do esgoto. Não é uma equação simples. Não adianta nada fazer um investimento de R$1 bilhão em saneamento básico Cuiabá e ninguém conectar. Né? E a gente também é solidário, a gente faz parte também desse projeto. A gente não quer só simplesmente colocar, a gente quer que todo mundo se conecte, porque tem uma ET lá que foi investido 40 milhões, 50 milhões, que ela está preparada para receber o efluente. E a gente também não quer receber água da chuva, a gente quer receber esgoto bruto, para que a gente possa fazer o tratamento. Sozinhos, como Águas Cuiabá, a gente não tem condições de resolver. A gente vai ter que debater muito com vocês, muito com o concedente, se tiver que envolver o Ministério Público, fazer campanhas, enfim, tudo aquilo que for necessário, Cesário, a gente vai fazer e a gente vai estar junto para equalizar. Porque o nosso objetivo é chegar daqui a alguns anos com realmente Cuiabá coletado e tratado, né? E mudar a característica do Rio Cochipó, desses córregos do Ribeirão do Lipa, do Rio Cuiabá, através do tratamento de esgoto. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que o Brasil está passando por isso, né? Se a gente for olhar hoje com o novo marco legal, né? O Rio de Janeiro começou agora, começou a região de Maceió, todo mundo vai passar por isso. Toda cidade brasileira vai passar por corte de pavimento, vai passar por implantação de rede de esgoto, e depois tem esse grande trabalho que é a conexão que a gente está debatendo aqui. Pauta para algumas reuniões, né, Alex? Sim. E rapidamente a gente tem que chegar numa forma para que a gente consiga fazer a conexão de forma adequada. Senhores. Eu acho que esse assunto, o Frederico, só relembrando, né, o Frederico ele já tinha nos provocado sobre as ligações, e que bom que, de novo, ele lembrou, mas naquele momento da correria com as obras e com a pandemia, realmente nós da agência reguladora e o William também, acho que a gente deixou para o segundo plano, né? Mas a gente tem que retomar, sim, sobre essas ligações domiciliares. Que bom, Cesário, que você vai nos ajudar, viu? Porque você vai e grita, e fala, e vem, executa, e puxa, empurra, né? Então, isso é muito bom, isso nos motiva, né? Que é o que a gente precisa muito, né? Nós estamos, como eu falei, executamos 100 quilômetros de rede ano passado, vamos executar 130 este ano. E aí, os nossos córregos estão sendo descontaminados? Né? O esgoto está indo para o lugar certo, o esgoto está continuando no córrego, então esse é um trabalho, sim, que a gente tem que começar a pensar, e não é só a agência, não é só a concessionária, é a sociedade, é o poder público, né? Eu fui cobrada pelo Rubem Mauro, ele está desde a semana passada querendo uma reunião pela ABS, para a gente também discutir sobre isso, sobre as ligações, sobre como é que vai ser feita. A gente vai ter que fazer uma força-tarefa realmente para dar uma solução, né? Sabemos que tem gente que não tem condições de fazer essas ligações. Que solução que a gente vai buscar para essas pessoas? Como fazer, né? Então, eu acho que quando tiver várias entidades, a sociedade em si, com uma força-tarefa, eu acho que a gente vai conseguir o objetivo maior, né? Que a gente sempre quis rede coletora, não é que a gente quer rede coletora porque, né? Por nada. Porque eu já tenho minha fossa, já está jogando na galeria de águas pluviais. Não, a gente quer uma rede coletora porque as pessoas têm que fazer interligação, porque esse esgoto ele tem que ser tratado. Né? Nós temos que realmente fazer um saneamento, não é fazer um saneamento que faz de conta. Executar uma rede coletora, está ali, pronto, acabou. Né? E eu acho que esse envolvimento de todos é muito importante, o Sinuscom, aí, e vamos, a agência reguladora, a ABS, né, o pessoal da UFMT também já um dia me ligou também, buscando indicadores, né, então eu acho que é por aí, né? Que bom que a gente está buscando, né, a gente vem buscando todos e todos estão se envolvendo numa problemática ou numa solução, né, para o nosso saneamento. Excelente, Rose. Bom, em razão do adiantado da hora, já vou aqui agradecendo a todos pela participação. Acho que foi muito produtivo hoje.
Bom a gente estar aí debatendo esses temas. Agradeço mais uma vez. Vou fazer a seguinte sugestão. Caso algum conselheiro... Já vou colocar a questão, esses pontos, essas novas pautas na nossa lista aqui. E caso algum conselheiro tenha alguma ideia também de pauta, já coloca no nosso grupo lá de WhatsApp para a gente ir organizando. Se for necessário, a gente convoca aí reuniões extraordinárias para debater. Próxima pauta já está aí fixado a tentativa. Vamos ver se a gente consegue apresentar já um esboço do regimento interno, já ver se a gente consegue um relator para estar voltando isso quanto antes. E aí, acho que na ordem de prioridade, a gente já colocar também uma apresentação, tanto do relatório apresentado pela Águas Cuiabá, no final do decreto, aí, passar para os senhores essa informação, bem como também a questão do planejamento de interligação. Né? Não sei se cabe tudo isso numa reunião só, mas aí a gente vai equacionando. E caso os senhores tenham aí alguma ideia também de pauta que queiram trazer, coloca no nosso grupo lá, que já ajuda a gente a montar a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias quando necessárias. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa aí quarta-feira a todos os senhores. E bom trabalho. E vamos que vamos. Tá bom? Grande abraço. Bom carnaval a todos, né? Bom carnaval, é verdade. Bom dia a todos. Foi muito produtivo. Bom dia a todos. Realmente. Obrigado. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.